A paz do Senhor para você que está aí do outro lado me assistindo. É um prazer imenso estarmos aqui mais uma vez, eu desse lado, você desse outro lado, prontos para mais uma pré-aula. Dessa vez nós iremos estudar a lição de número 2. Você que acompanha as lições da revista da CPAD. Este trimestre estamos estudando no início de 2020 a respeito da antropologia bíblica. E nessa antropologia bíblica vamos estudar a origem, a queda e redenção da raça humana. E a lição de hoje é a lição de número 2, a criação de Eva, a primeira mulher. Antes de entrar no assunto, quero convidar você que de repente entrou aqui nesse canal e ainda não é inscrito. Se inscreva aqui desse lado, desse outro aqui, deixe seu like para fortalecer esse canal e divulgar essa mensagem. E a você que está se inscrevendo, ative o sininho, fique por dentro das notificações para que você esteja por dentro dos novos vídeos que nós postamos todas as semanas. Comentamos as lições dos adultos e também dos jovens. Já visto que a lição dos jovens desse trimestre está falando, toda a revista está falando cada lição a respeito de Jesus homem e Jesus Deus, ou seja, a deidade e a humanidade de Cristo. O assunto é Cristologia da lição dos jovens, das lições dos jovens. A revista do jovem é Cristologia. Já a revista dos adultos, as lições é a respeito de antropologia. E hoje nós vamos estudar a criação de Eva. O objetivo principal desta lição é mostrar que o ser humano, tanto homem como mulher, foi criado para 3 propósitos: glorificar a Deus, para expandir a espécie, ou seja, se multiplicar sobre a face da terra, e terceiro, administrar esse planeta, esse ecossistema e tudo aquilo que Deus deu em prol do seu reino. Ou seja, o homem ele é administrador, o homem ele nasceu para se multiplicar e o homem nasceu para ser um adorador, para glorificar a Deus em tudo. Você quer saber mais sobre glorificar a Deus? Eu convido para dar uma olhada na última pré-aula, tá bom? Que está aí na playlist dos nossos vídeos nesse canal. Seja bem-vindo ao canal Amo EBD, canal feito para você. Vamos ver os 3 objetivos específicos dessa lição. Os 3 objetivos específicos são: o primeiro objetivo específico é apresentar a mulher no plano de Deus. 2. Descrever a criação da mulher. 3. Apontar a missão da mulher. Então, é isso que nós vamos fazer nessa pré-aula de maneira mais rápida possível. É apresentar a mulher no plano de Deus, acrescentar a criação da mulher e apontar a missão da mulher. Essas 3 coisas: apresentar a mulher no plano de Deus, descrever a criação da mulher e terceiro, apontar a mulher como uma missão. O que Deus fez? Ou qual foi a missão, o propósito que Deus tinha para a mulher no momento que a criou? Sabemos que há uma grande diferença no campo bioquímico, biológico, da mulher e do homem, desde das suas células até a sua formação corporal. O homem é uma bomba de androgênios, que é os hormônios masculinos, cuja testosterona é o principal deles. O homem tem um número muito maior que a mulher. Já a mulher, ela é formada de estrogênios, que são os hormônios femininos. E qual a diferença dos dois, biologicamente falando? A testosterona, ela promove musculatura, inclusive musculaturas até mesmo nas cordas vocais. Até as cordas vocais ficam robustas, cria músculo, a ponto do homem ter a voz mais grave. Quando falamos, as nossas cordas vocais, ela vibra em torno de 120 vezes por segundo, e mesmo com toda essa vibração, o homem tem uma voz grave. E a mulher, ela consegue vibrar quase 3 vezes mais suas cordas vocais, por ser mais lisa, mais fina, sem musculatura, fazendo com que o som saia mais agudo. Então, a mulher é diferente do homem na sua voz. A mulher é diferente do homem por não ter tanta testosterona, então não tem músculo, seu corpo é mais retilíneo. Quando se fala sobre as fibras musculares, são mais retilíneas. Então isso quer dizer que a mulher não tem a musculatura que o homem tem. A mulher tem um corpo mais curvilíneo, o homem não. Então a mulher ela tem mais gordura. Eu não estou chamando você mulher de gorda, tá? Mas isso
E o que eu estou falando é questões científicas. Diz os cientistas que as mulheres foram criadas com mais gordura interna que os homens, porque propositalmente ela deve ter um depósito extra para sustentar o filho que ela carregar um dia no seu ventre. Isso é normal, tá bom? Mas assim, em termos dos corpos, né, há algumas diferenças entre o homem e a mulher. E por que Deus fez ambos com tanta diferença? A mulher com mais massa cinzenta, o homem com mais massa branca. Por isso que, por ter mais massa cinzenta, a mulher é mais emotiva. O homem, por ter mais massa branca, é mais racional. Por que isso é tão diferente? Afeta a visão, o comportamento, o modo de falar, de pensar, tantas coisas diferentes. Porque Deus fez homem e mulher como complementos para ambos se completarem. Homem e mulher para se completarem. Então a mulher, ela foi criada para completar o homem. O homem não seria uma peça inteira sem a mulher. E a Bíblia que fala de mulher desde Gênesis até Apocalipse. A mulher, ela está presente na Bíblia desde Gênesis a Apocalipse. Por quase 1000 referências, nós vemos aí mulher, a palavra mulher sendo expressada. Precisamente 902 vezes, desde Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala em mulher. Sendo que 696 no Antigo Testamento, desde Gênesis, lá no capítulo 2, versículo 22, até Malaquias, capítulo 2, versículo 15, no Antigo Testamento, a Bíblia fala por essas 696 vezes, de Gênesis 2 até Malaquias 2. E no Novo Testamento, por 206 vezes, a Bíblia também fala em mulher. Desde Mateus capítulo 1, versículo 6, quando fala da genealogia de Cristo, até Apocalipse, capítulo 21, versículo 9. Então a Bíblia está repleta da palavra mulher, dando o seu devido valor. As grandes curiosidades é o seguinte, que a palavra senhora, demonstrando o poderio da mulher como uma patroa ou alguém desse nível, só aparece 11 vezes na Bíblia, 9 vezes no Antigo Testamento e 2 vezes no Novo Testamento. E o único lugar no Novo Testamento que trata a mulher como senhora, dando essa ênfase para ela, é na segunda epístola de João, no capítulo 1, está ali, me parece que os versículos 1 e o versículo 5, quando ele fala de uma estimada senhora, cujos teólogos comparam aquela senhora com a própria igreja de Cristo. Então, a palavra senhora é pouco usual na Bíblia Sagrada. Mas o que é mais interessante é que a palavra varoa foi um termo usado por Adão e só aparece uma vez na Bíblia. Uma única vez a Bíblia mostra a palavra varoa. Está em Gênesis capítulo 2, versículo 23, como Adão deu o primeiro nome à sua esposa. Deu o nome dela primeiramente de varoa, porque como Adão falou do varão, foi tirado. Então, são informações que é importante para você aí compartilhar com os seus alunos e interagir nesta aula ou nesse plano de aula. Mas vamos lá, qual a importância da mulher? Por que Deus criou a mulher? Qual o propósito? Qual o objetivo do Senhor? Por que Deus criou a mulher? E o que estava se passando, aquela situação, aquele contexto e na mente de Deus, quando Deus criou Eva? Inclusive a palavra Eva, ela só aparece 4 vezes na Bíblia. Só Moisés e o apóstolo Paulo que falou de Eva utilizando o nome Eva, que significa mãe de toda a humanidade. A palavra Eva só aparece lá em Gênesis, depois da queda, no capítulo 3, salvo engano, versículo 20, e também em Gênesis capítulo 4, versículo 1. Já Paulo falou sobre Eva na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, quando ele no versículo 4 falou assim: eu temo que como Satanás, a antiga serpente, enganou Eva com a sua astúcia, assim seja alguns de vós enganados pelo diabo. Então Paulo fez essa linguagem de uma analogia comparativa e utilizou o nome de Eva. A outra vez que Paulo falou sobre Eva foi quando ele escreveu a sua carta a Timóteo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 13, Paulo disse que o homem não foi enganado, mas Eva foi enganada pela serpente. Então ele utilizou a palavra Eva. Então a palavra Eva é mencionada só 4 vezes na Bíblia. E a palavra Eva foi o segundo nome dado por Adão à sua esposa. O primeiro nome ele disse que seria varoa, conforme eu falei em Gênesis capítulo 2,
quando ele disse assim como do varão foi tirada, está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 23. Então, vou chamar de varoa. Então, Adão chamava Eva de varoa até a queda. Depois da queda, aí o capítulo 3 mostra agora Adão dando o nome da sua esposa de Eva. Foi o nome que ele deu depois da queda. Então, há de se entender, como a palavra Adão é Adam, Adam é terra vermelha, ou solo vermelho, era uma palavra utilizada para a humanidade, não era um nome próprio. Era um termo que era utilizado para generalizar a raça humana. Então, não há nenhum problema em acreditar que Eva também era chamada de Adão. Era Adão, macho, e Adão, fêmea. Ambos eram Adão, varão e varoa. Mas depois da queda, o próprio Adão deu o nome da sua esposa de Eva. Agora, quando Deus ele resolveu criar a mulher, a Bíblia diz o que passou na cabeça de Deus, na mente de Deus, no coração de Deus, e aquela situação ali, eu quero ler o que estava acontecendo em Gênesis, no capítulo de número 2, Gênesis capítulo 2, versículo 18, a Bíblia diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, falhei uma ajudadora que esteja como diante dele. Então Deus viu o homem na solidão. Isso não quer dizer que isso parte do princípio que Deus, de repente, resolveu fazer a mulher naquele momento, não. Já estava nos planos de Deus. Então, acho interessante, a Bíblia mostra ali Deus operando a primeira anestesia. Deus dá uma anestesia geral em Adão e o mesmo adormece. E depois dessa anestesia geral, que Adão adormece, Deus resolve agora abrir o seu tórax. E depois que abriu o seu corpo, Deus entrou dentro de Adão. A mão de Deus entrou em Adão. Ele arrancou uma de suas costelas para dela criar a mulher. Então Deus mostra ser o primeiro anestesista e o primeiro cirurgião. E com a precisão de quem criou os céus e a terra, Deus tirou a costela, colocou carne em seu lugar e daquela costela Deus criou uma mulher. E por que Eva foi tirada da costela de Adão? Se nós formos analisar porque Deus tirou Eva da costela de Adão, obviamente você já ouviu muitos pregadores, pastores, palestrantes, seminaristas, ensinando que não tirou do pé para a mulher não ser pisada ou maltratada, né? Não tirou aqui das têmporas, dos ossos da cabeça, para que a mulher não queira dominar sobre o homem, mas tirou da costela para que ela esteja do lado, para que ela esteja protegida, embaixo das asas do homem, debaixo da sua proteção, próxima ao seu coração, para ela ser amada, para ter seus cuidados, seus respeitos, seu carinho. Isso é muito importante. Eu acredito que a maioria dos professores vão falar isso. Mas assim, mergulhando profundamente nas questões genéticas, por que de fato Deus tirou da costela e não tirou de outro lugar? É interessante saber o seguinte, que quando nós nascemos, nós seres humanos, nós nascemos com 10 trilhões de células e as mesmas se multiplicam, chegando aí a uma idade, quando o homem está na idade adulta, o mesmo ele processa 100 trilhões de células, ele tem 100 trilhões de células, processando entre perdas e ganhos 60 e 40, perdendo 40 trilhões de células por dia e repondo esses trilhões, esses 40 trilhões de células. Então o homem tem cerca de 100 trilhões de células, o homem adulto. Mas quando nasce com 10 trilhões de células. Agora, engraçado que dentro desses conjuntos existem 130 tipos de células, mas existe a célula mais saudável de todas, a célula mãe, a célula das células, que é a célula tronco. Então hoje, os grandes cientistas da genética, eles provam que a célula tronco, ela tem a capacidade de regenerar um tecido perdido, ela tem a capacidade de regenerar partes do corpo humano, inclusive regenerar outras partes celulares. Quando o homem nasce, e ele é um embrião, ao entrar no útero de sua mãe, as paredes uterinas, onde fica o conhecido broto, é dali que começa a sua divisão celular. O homem ele nasce com 23 cromossomos reprodutores, sem contar os 46 cromossomos somáticos.
E dentro desses cromossomos está a nossa identidade. Inclusive, desses 23 cromossomos, um par desses define a sexualidade do homem, sendo que o homem é XY e a mulher XX. O homem pode mudar de sexo, fazer cirurgia, mas nunca vai mudar a sua identidade genética, XY, e a mulher XX. A grande questão é o seguinte, que de tudo isso que acontece no ventre, o homem recebe essas células, que são as células mãe, as células troncos, e essas células têm algumas responsabilidades absurdas na vida do homem. Essas células tronco, elas são divididas entre células que multipotentes ou pluripotentes e as células tipotentes. E essas células tipotentes, elas são conhecidas como as células dos milagres. É a célula que a ciência chama de célula onipotente. É engraçado, parece que esse nome nos soa familiar, né? Por que a célula é onipotente? Essa célula tronco é conhecida como célula onipotente. Porque a ciência não sabe ainda e ninguém descobriu. Eu estou falando isso na internet porque se tiver algum cientista me assistindo, vai, enfim, ver que o que eu estou falando aqui não é besteira, são dados científicos, que a ciência chama de mistério. Como que uma mesma célula pode produzir tecidos diferentes, como por exemplo, essa célula onipotente, ela é responsável pela formação do fígado, do sangue e dos ossos. O salmista, no Salmo 139, ele disse no versículo 5 e 6 que tais coisas para ele é grandiosa. São uma ciência que ele disse, para mim essa ciência é grandiosa. Qual é a ciência, Davi? Está nos versículos 15 e 16. Quando ele falou que o homem, ele não consegue entender como que o homem é formado no ventre da sua mãe, os ossos são formados no ventre da sua mãe. Então, e Deus conhece ainda o homem embrião, quando ele diz no versículo 16, sem forma ainda, de forma ainda embrionária. Então, quando o homem ainda é embrião, adentra e é fecundado dentro do óvulo de sua mamãe, as paredes uterinas começam a liberar a célula tronco, e a célula tronco começa a fazer a divisão celular, fazendo com que comece a nascer naquele embrião os órgãos para formar o ser humano. Então, o que acontece? O que eu quero dizer com isso? Que para Deus fazer com que alguém nascesse, Deus precisava de um útero. Mas Adão não tinha útero. E agora, Deus? Como Deus vai fazer nascer uma mulher de um homem que não tem útero? Deus precisava das células troncos. Porque as células troncos estavam no útero, nas paredes uterinas, nos brotos. Sabe o que acontece? A ciência consegue nos ensinar, explicar que em nós homens, em todos os seres humanos, existe uma maior quantidade de células troncos na nossa espinha dorsal e nas nossas costelas. As nossas células troncos se encontram na medula óssea. Foi por isso que Deus pegou a costela. Deus pegou a costela para fazer com que a mulher nascesse da melhor parte que o homem podia oferecer. Onde havia as costelas que iria formar o fígado, o sangue, os ossos e dar toda a formação de uma mulher como um ser humano comum. Porque Eva não seria um ser de outra espécie. Deus não ia pegar o osso de um homem apenas para criar qualquer outro tipo de criatura, não. Deus, como um geneticista perfeito, um grande cientista, Deus pegou o homem de um DNA onde tem células troncos, onde tem as células saudáveis, para criar a mulher. Esse Deus é tremendo, é perfeito, é maravilhoso. Não é em vão que o nome dessas células são células onipotentes. E essas células hoje é encontrada no cordão umbilical e na medula óssea. E sabe qual é a fonte do poder miraculoso dessas células? Está na Bíblia. Se você for ver a Bíblia, você vai descobrir. Provérbios no capítulo 3, versículo 7 e 8, diz assim, o final do versículo 7. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Versículo 8 diz assim, e isso servirá como remédio para o teu umbigo e como remédio para a medula dos teus ossos. Ou seja, se a célula tronco fica num cordão umbilical e fica
na medula dos nossos ossos. Isso quer dizer que tudo isso, se a fonte é o temor do Senhor, Deus está por trás de tudo isso. Que Deus tremendo. Deus, quando criou este ser da costela, das células troncos de Adão, da célula tronco, da célula onipotente, Deus criou um ser diferente de Adão. Inclusive as mulheres têm as suas diferenças que elas estão entrelaçadas com as necessidades dos homens. Por exemplo, a visão de ambos. O homem, ele tem uma visão como um binóculo, uma visão focada. A visão do homem é o que a ciência, a oftalmologia, chama de visão turbo. O homem, ele olha para qualquer coisa em um ambiente vasto e vê apenas um ponto fixo. A mulher não. A mulher, Deus a criou com uma adaptação fantástica, fenomenal. A mulher tem uma visão periférica, é como uma águia. A mulher, ela, quando olha um ambiente, ela vê tudo que está espalhado ao seu redor. É por isso, meu caro, minha cara, você que está aí do outro lado me assistindo, quantas vezes, né, o homem diz assim: mulher, eu não encontrei tal coisa. O filho: mamãe, não encontrei tal coisa. Aí a mãe diz: está ali, não sei aonde. E a gente nunca encontra, porque a nossa visão é só... Depois de procurar aqui, aí a gente procura aqui, depois a gente procura aqui. A mulher não, bateu o olho, viu tudo. Aí vai lá e pega, e a gente pensa até que ela escondeu, parece até que é uma brincadeira. Mas é por causa disso. É por isso que a mulher, ela tem essa vantagem em relação ao homem, a sua visão periférica. Alguns dados científicos diz que há uma dificuldade de algumas mulheres, por exemplo, pilotarem como um trânsito, alguma coisa, porque às vezes o trânsito, ele exige uma visão focada, e como a mulher tem uma visão periférica, isso atrapalha um pouco. Então tem suas vantagens e suas desvantagens. A grande questão que eu estou falando aqui é que quando um tem uma visão assim, o outro tem uma visão assim. Isso quer dizer que Deus criou um para precisar, para depender do outro. Em termos de cabeça, como funciona? A cabeça da mulher, ela tem mais massa cinzenta que o homem. O homem tem mais massa branca. A massa branca é responsável pelas razões, a massa cinzenta pelas emoções. Então, o que isso quer dizer? Segundo as estatísticas, as mulheres são mais aptas às ciências humanas. Os homens são mais aptos às ciências exatas. Tanto isso é verdade que a maioria dos que ensinam física, por exemplo, e matemática, são homens. Eu não estou generalizando, estou falando a maioria. Em compensação, em contrapartida, a maioria das pessoas que ensinam geografia e português, você que está me assistindo, há de ouvir comigo, que a maioria das pessoas, dos professores, professoras que ensinam português e geografia, por exemplo, que são ciências humanas, são do sexo feminino, ou seja, são mulheres. Enquanto a mulher mais emotiva, a mulher tem uma vida mais poética, mais romântica, o homem se prende às questões exatas. Ou seja, está aí mais uma vez a prova de que Deus fez um para precisar, para depender do outro. A outra coisa da mulher, por acaso, o comportamento. Por ela ser mais emotiva, ela ama mais, ela doa-se mais, enquanto o homem, ele pensa mais nas questões racionais, né? Um age mais com a mente, o outro age mais com o coração, se complementando. A Bíblia diz assim: quando Deus olhou o homem, versículo 18 de Gênesis 2, diz assim: e disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Então a primeira coisa que Deus viu foi a solidão do homem. Deus percebeu que todos tinham seus pares, mas o homem estava só. Só que quando Deus criou o homem, Deus já criou o homem com um propósito, o intuito de fazer com que ele se reproduzisse. O homem não podia se reproduzir sozinho. O homem não é um autorreprodutor. O homem não é também um ser assexuado, como as plantas. O homem precisava de uma companheira, de alguém para que juntos se reproduzissem. Então a mulher já estava dentro do cronograma de Deus, dentro dos planos de Deus. Mas Deus resolveu fazer com que o homem desse primeiro nome aos animais, cultivasse a terra, preparasse uma casa para receber a mulher. Então Deus estava mostrando o devido valor que a mulher tem, que o homem não recebesse a mulher de qualquer forma, recebesse a mulher depois que tivesse uma casa pronta, depois que tudo estava cultivado, as plantas estivessem no seu determinado local. O instinto de proteção da mulher é tão grande que a gente olha o seguinte, no capítulo 2, versículo 17, mas a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá.
Essa mensagem Adão passou para sua esposa. Mas o instinto de preservação da mulher é tão maior que o do homem, que olha só como ela repassou a mensagem para a serpente. A mulher falou assim: disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim não comeremos. Foi isso que Deus disse, só não comer. Mas a mulher no versículo 3 ainda foi além, disse assim para a serpente: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Deus não falou que não era para tocar, Deus falou que não era para comer. Mas Eva acrescentou não tocar, já se preservando. Sabe aquela mãe que diz assim: meu filho, não vai, mas não chegue nem perto. Porque a mulher tem esse lado exagerado, porque ela foi criada com esse instinto de autopreservação. E ai de nós se não fosse elas. Ai dos homens se não fosse suas mães, que às vezes é super protetora, mas ela faz isso por um propósito amoroso, porque está embutido no seu instinto. Tanto que quando a serpente convenceu Eva de pelo menos pegar primeiro, a Bíblia diz que tomando, então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dela comeres, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo bem o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto. Antes de comer, Eva tomou. Então imagine uma mulher que estava pensando que se tocasse morria, não podia nem tocar nem comer. Quando ela tocou, ela viu que não morreu. Ela disse: se eu toquei e não morri, então se eu comer também não morrerei. Então imagina, eu imagino que vocês estejam entendendo onde eu quero chegar. Então esse lado de autopreservação da mulher, às vezes é um pouco exagerado, mas é o suficiente para manter a humanidade de pé. Muitas pessoas, o índice de violência, de homicídio seria muito maior se não fosse essa autopreservação feminina, que as mães passam para os filhos, as esposas passam para o seu marido, para fazer com que o homem, que não tem tanta prudência quanto a mulher, não passe por determinadas situações perigosas, porque a mulher tem esse instinto de autopreservação muito mais aguçado que o homem. Para entender porque Deus criou a mulher, qual é a missão da mulher, o propósito pelo qual Deus criou a mulher, é importante sabermos pelo menos 4 verdades na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Primeiro versículo 3 diz assim: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça do varão e o varão a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo. Ou seja, a primeira verdade aqui é que a mulher foi criada para ser corpo do homem. Então, essa história de um corpo sem cabeça é só mitologia, folclore, é mula sem cabeça, não existe. Então não existe uma cabeça andando sozinho, também não existe um corpo sem cabeça. Ou seja, um precisa do outro. O homem, enquanto cabeça, ele sabe que a cabeça, ela manda mensagens para a mão abrir, fechar, subir, descer. Todas vamos dizer assim, os movimentos são orquestrados pelo que a cabeça manda. Mas se não fosse as mãos, como que a cabeça comeria? Como a boca comeria? Então tudo que está na cabeça depende do corpo inteiro. Ou seja, a mulher, ela tem o seu devido lugar como corpo do homem. Então, a verdade, minha irmã que está aí do outro lado, é a mulher, o homem manda, mas é a mulher que conduz a situação, porque as pernas não fazem parte da cabeça, a perna faz parte do corpo. A segunda verdade está no versículo 7, que diz assim: o varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do varão. Enquanto aqui o varão é a glória de Deus, a mulher é glória do varão. Então ambos são glória de Deus, já que o homem é a glória de Deus e a mulher é a glória do varão. Por quê? Porque Deus fez naquele instante o homem para ele, e depois Deus fez a mulher para o homem. Como ambos se completam, ambos foram feitos para Deus. Mas eu quero dizer o seguinte, que a maior glória do homem é a mulher, é ter uma mulher de verdade do seu lado. Então, glória é aquilo que enaltece alguém. Então, para o homem ele ser enaltecido, ele tem que ter uma mulher que corresponda a isso, ou seja, que lhe dê a devida glória. Não é a mulher que engrandeça e adora o homem, não, mas é a mulher que o complete plenamente. Quando o homem tem uma mulher que o complete plenamente, aí ele sim está diante daquilo que é a sua glória. A outra verdade, a terceira verdade, está no versículo 9, que diz assim:
Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. E esse por causa aqui, quer dizer, foi criado do e para. A mulher foi criada do homem, ou seja, da costela do homem, das suas células troncos, e para o homem. Porque assim que Deus criou, está aqui a partir do versículo 18 de Gênesis, Deus apresentou ao homem. Aí Adão identificou-se automaticamente que aquela era, né, a sua versão feminina, ou seja, era a sua fêmea, assim como o cavalo tinha a égua, o cachorro tinha, né, a sua fêmea, o gato tinha a gatinha, por aí vai. Adão estava diante do seu par. Então, ele entendeu que a mulher foi feita, o homem não foi feito por causa da mulher, mas a mulher foi feita por causa do homem, ou seja, foi feita do e para o homem. Ela foi feita do homem e para o homem, para completar o homem. A mulher é uma peça que se complementa com o homem, e o homem não é completo se não tiver uma mulher. Então é como uma peça de encaixe. Se você for ver o corpo da mulher, o desenho do corpo feminino, foi um corpo feito para receber de fato, e o homem foi um corpo doador. E quando eu falo isso, não é só sexualmente falando, é para a vida inteira. Nós vamos entrar nesse detalhe daqui a pouco. Mas aqui é a mulher e aqui é o homem, ambos se completam, se fundem. Por isso que a Bíblia diz que ambos são a mesma carne, as mesmas fibras, os mesmos músculos, os mesmos ossos, complementam em um só corpo. E a quarta verdade desse texto aqui é que os dois são dependentes mútuos um do outro. Versículo 11 e 12 diz assim: todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Então, a primeira mulher veio de Deus, por intermédio da costela de Adão. Mas a segunda mulher e terceira, inclusive o próprio Cristo, todos veio da mulher, de um ventre, de um útero. Inclusive Gálatas 4:4 diz assim que, cumprindo a plenitude dos tempos, Deus fez com que seu filho nascesse do ventre de uma mulher. Então você que está me assistindo, todos nós viemos de uma mulher. Então aqui mostra a dependência de ambos, um dependendo do outro. Como a mulher veio do homem, agora o homem viria também da mulher. E encerrando com a questão do propósito, a mulher foi criada para 3 propósitos específicos diante de Deus. A Bíblia diz que quando Deus olhou o homem, viu que ele estava só. Ou seja, se viu que ele estava só, Deus criou uma companheira, alguém para lhe fazer companhia. E aí está o papel da esposa, ou seja, o papel de um preenchimento sentimental. Isso está em Efésios capítulo 5, Efésios 5, 25. Vós, marido, amai a vossa mulher, como também Cristo, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, a mulher, ela foi criada como companheira, como um preenchimento na vida do homem, na questão sentimental. Ou seja, foi criada como alguém para fazer companhia ao homem, para o homem amar. Aí está o papel de esposa, segundo a Bíblia. Esse foi o primeiro propósito. O segundo propósito, a Bíblia diz que primeiro Deus viu que ele estava só, ou seja, precisava de uma companhia. Deus fez uma companheira, uma esposa. A segunda coisa, Deus disse: far-lhe-ei uma ajudadora. Então imagina, se eu estou pegando uma mesa pesada, eu preciso da ajuda de alguém. Deus viu que o homem precisava de ajuda. Deus disse: far-lhe-ei uma adjuntora, ou seja, alguém para lhe ajudar. Então, porque Deus viu que o homem precisava de uma ajuda. Agora imagina se eu estou pegando um peso, uma mesa, e vem alguém mais fraco que eu me ajudar. Não vai adiantar. Quem vem me ajudar tem que ser ou igual ou mais forte do que eu. Foi por isso que Deus criou a mulher como uma ajudadora. Não é mais fraca, não é pior, não é inferior. Se como companheira é esposa, agora a ajudadora é como alguém que o iria auxiliar espiritualmente e ajudar a vida do homem. Ou seja, o homem estava com a sua vida sentimental preenchida com uma esposa, uma companheira, e agora também estava com a sua vida espiritual preenchida, com alguém que poderia ajudar a pegar a cruz junto com ele, a carregar o peso das responsabilidades do reino de Deus junto com ele, uma ajudadora. Queria orar com ele, buscar Deus com ele, fazer as coisas de Deus junto com ele. E a terceira coisa, e não menos importante, é que Deus criou a mulher como um ser multiplicador, uma multiplicadora. Ou seja, nisso aí, na multiplicadora, revela o lado mãe.
A palavra mãe, que aparece 339 vezes em toda a Bíblia, é uma das palavras mais lindas, interessantes e importantes de todo mundo. 258 vezes a palavra mãe aparece no Antigo Testamento e 81 no Novo Testamento. Então, desde o início até o fim, a Bíblia vai falando sobre mãe. E a mulher como multiplicadora, o seu auge como multiplicadora é ser mãe. Mas já diz alguém que a mulher é tão especial no sentido de multiplicar, que o homem lhe entrega o sêmen, ela lhe devolve filhos. O homem lhe entrega uma casa, ela lhe devolve um abençoado lar. O homem lhe dá os mantimentos, a mulher lhe devolve uma comida saborosa. Então, a mulher, ela sempre devolve mais do que aquilo que ela recebe. Mas se ela é multiplicadora, não se pode multiplicar alguma coisa por nada, ela tem que receber. Então é bom que o homem entenda que a mulher, ela dá aquilo que ela recebe. Como Deus a criou desse jeito, lembra do que eu falei? Ou seja, o homem, ele foi feito para ser um doador, a mulher para ser um recebedor. Ou seja, a mulher, ela recebe e o homem doa. E isso está no desenho não só biológico da mulher em seu corpo, como também nas suas atitudes. Ela é assim. A mulher gosta de ser protegida, é por isso que a mulher adora presente, adora flores, adora bombom, ela gosta de receber. A grande realidade é que isso não só está no psicológico, no comportamento, nas questões comportamentais, mas Deus criou a mulher assim, ou seja, ela multiplica aquilo que recebe. Você quer ver uma resposta bíblica para isso? Veja comigo. Efésios capítulo 5, versículo 28 diz assim: assim devem os maridos amar sua própria mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, viu? A Bíblia diz que quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ou seja, o amor que é doado para a mulher, volta-se esse amor. Esse amor, ele é voltado de forma multiplicada. Então a mulher, ela, enquanto o homem deposita o amor, ela retribui de forma multiplicada. Deus criou a mulher para ser esse multiplicador. É por isso que se alguém dá para uma mulher um copo d'água, possivelmente vai ter de volta uma tremenda tempestade. Então, muito cuidado com isso. Deus criou a mulher também como alguém para doutrinar, para discipular, para ensinar. Provérbios 1:8 é interessante. Provérbios 1:8 diz assim: filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe. Capítulo 6, versículo 20. A mãe ainda como uma ensinadora, uma discipuladora no lar. Diz assim, versículo 20 do capítulo 6 de Provérbios: filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei da tua mãe. E para finalizar, Provérbios 31:1 diz assim: palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou a sua mãe. Aí a mãe ensinando profecia. Então tá aí, conforme inclusive está na lição falando da mãe e da avó de Timóteo, Eunice e Lloyd. E a grande verdade é que a mulher, ela tem uma participação fundamental na educação de toda uma geração, a começar dos seus filhos. Então a mulher, ela tem que ser muito valorizada. O que está errado é as mulheres que se prendem ao feminismo, e essa situação partidária, que é uma ação do diabo, faz com que as mulheres odeiem os homens. Não é preciso isso. A mulher, para ser mais mulher, não precisa ser feminista, precisa apenas ser fêmea, ser feminina. Enquanto o homem não precisa ser machista, não precisa, ele precisa ser macho. Se ele cumprir o lado macho e a mulher cumprir o lado fêmea, ambos estão perfeitamente agrupados. Foi assim que Deus criou para esse propósito, um complementar o outro. Essa foi a nossa pré-aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Desse lado aqui, você que não é inscrito, você pode se inscrever. Desse outro lado, deixe seu like. Eu quero convidar você a compartilhar essa mensagem, a levar mais além, a colocar nos seus grupos de WhatsApp, a convidar pessoas a acompanhar o nosso canal. É assim, simples, humilde. Hoje aqui para mim é madrugada, então não sei a hora que você vai assistir aí. Eu espero que você em Cristo esteja bem. Deus abençoe, um forte abraço, fica na paz, em nome de Jesus.